Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Boa tarde a todos, segunda-feira, dia 20 de maio, estamos aqui neste programa com esta bancada muito séria e recebemos aqui um Robert, e eu digo que é um Robert internacional, Diego Luiz Ferraz Teixeira, é do Canadá, você é do Canadá, meu? Moro no Canadá já há 9 anos. Cidade que chama Milton? Cidade próxima de Toronto, mas a gente tem que manter a raiz e falar o nome da cidade, não falar Toronto direto, né? É verdade, porque Toronto é muito mais conhecido, mas o que você faz lá? Eu trabalho numa empresa multinacional, tem até aqui no Brasil, o nome é Festo, trabalha com automação, robótica. Muito me interessa. Inclusive, Inteligência artificial. Com certeza, e eu conheci quando você foi na pesagem do John Jones contra o Vitor Belfort. Verdade. Toronto, cumprimentei. Você, sou um grande fã, é realmente um prazer imenso estar por aqui. Você tá 15 anos nervoso? todo dia, mais que nervoso. Relax, nós temos aqui um gin tônica que Marina Manteiga pode te oferecer, né, Marina? É claro, tem aqui. Muito obrigado. Ó, fica à vontade que hoje o programa vai bombar. Põe a vinheta, Fabi. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Começo com uma frase para você que tá ouvindo a gente, que mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Já que o marinheiro que sou, temos que tocar o barco, Paula. Temos aqui essa bancada que eu admiro muito. Eu queria que você falasse quem que são os convidados de hoje. Ai, que amor. Obrigada pelo carinho, Dani. Hoje teremos Emídio de Souza, que é deputado estadual pelo PT, versus Frederico Dávila, que é deputado estadual pelo PSL. Na verdade, o Emídio, ele é um dos advogados do Lula, Dani. Então, hoje vai ser um embate aqui. Puta, vai pegar entre fogo. direita e esquerda, porque tem muita coisa acontecendo. Estão querendo fazer manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro, presidente versus Congresso, a viagem aos Estados Unidos, que tem gente que fala que ele foi lá passear. E Teve tem a gente que fala... treta, né, da entrevista dele com a Folha, né, que ele desceu o pau. Exatamente. Enfim, e hoje esse é o nosso tema aqui no programa. Eu vou pedir então para você, querido ouvinte, para você agora, você que é de um lado ou de outro, entre agora na Jovem Pan, no YouTube, /Programa Pânico, escute o programa que vamos colocar trechos da entrevista do Lula, que ele deu para Mônica Bergamo, e aqui faremos o maior debate da história. Pode dar o play. Que voz, hein? As mulheres da leite. Senhoras e senhores, estamos de volta no programa Pânico e hoje eu apresento aqui dois convidados porque teremos o Pânico Debate. De um lado nós temos Emídio de Souza, deputado estadual pelo PT, e Frederico Dávila, deputado estadual do PSL. Uma salva de palmas para os nossos convidados aqui. Aê! Bom, é só para o ouvinte aqui, você pode entrar no YouTube, porque o programa é ao vivo, e eu peço a participação de você pelo Twitter, porque esse programa vai ser polêmico. Peço licença também para fazer uma breve sinopse dos nossos convidados, começando pelo simpático Emídio, que é um cara que veio, é um vereador, deputado estadual, prefeito de Osasco, e ele também é um governador, o governo dele reduziu a desigualdade e deu oportunidade para jovens, tá? Além disso, você mesmo pode se apresentar que você é o advogado, né? Você representa o ex-presidente Lula, correta a minha apresentação? Pode ir, eu sou um dos advogados. Um dos advogados. Lula, né? Não, é uma equipe muito maior, chefiada pelo advogado Cristiano Zarin. Tem vários advogados. Do outro lado, nós temos aqui o Fred, né, que é o deputado estadual do PSL, e aqui faremos um debate. Eu peço para usarmos a elegância. Temos aqui na nossa bancada, representando a esquerda caviar, Marina Manteiga, e representando a esquerda festiva, nós raiz. Temos a Giovana, que é do rolê da Vila Madalena. Então, você vai estar mais em casa para falar do Lula. Primeiro papo que eu gostaria de abordar é, recentemente, o Lula deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, para o El País, e agora saiu da BBC. Essa entrevista foi muito polêmica, né? A gente viu o Lula lá contando vários episódios,
E eu, primeiro de tudo, ele falou assim que esse governo aí é um governo maluco. Então eu queria que vocês comentassem um pouco da entrevista, da última entrevista que foi liberada que o Lula deu, começando pelo meu querido Emídio. Daniel, boa tarde, prazer estar aqui com você, Marina, Giovana, todos os ouvintes. Olha, a entrevista do presidente Lula foi uma das maiores audiências que já teve no último período nas redes sociais, exatamente porque ele disse aquilo que o país está percebendo, né? Nós somos o governo que nós temos, o governo chefiado pelo Bolsonaro, infelizmente, cada dia dá provas de desequilíbrio, de falta de condições, de má representação do Brasil no exterior, né? Quer dizer, a sua família, a interferência dos filhos, né? No governo, nos assuntos de governo, completamente inadequada, né? Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação de uma confusão como poucas vezes se viu na história republicana do nosso país. Então, realmente, eu acho que o Lula deu audiência ao que ele falou, porque as pessoas concordam com o que ele falou na sua imensa maioria. Fred, você concorda que a audiência foi dada além da popularidade, porque o Lula falou a verdade nessa entrevista? Não, é lógico que não, é porque ele está fechado na cadeia faz muito tempo, aí quando solta, é lógico que as pessoas têm curiosidade de ouvir o que ele tem para dizer. E como diz o presidente Jair Bolsonaro, enquanto o PT, o PSOL, o PCdoB estiverem criticando o governo, é porque nós estamos no caminho certo. A hora que eles começarem a elogiar, nós estamos no caminho errado. Mas o que os dois devem fazer, desculpa Marina, é uma autocrítica, porque a gente consegue sempre apontar um lado e o outro. Do lado que a gente colocou aqui do Emídio, ele acabou de citar dos filhos do Bolsonaro, que não vê agradando, tem essa treta, né, dos militares, da posição na rede social. O que você acha dos filhos do Bolsonaro? Eu acho que aumentam muito, é que nem você olhar micróbio no microscópio. Ele é muito feio quando você olha no microscópio, mas se você não olhar com lupa, você não vê tudo aquilo. Eu acho que dão muita audiência para isso, e se você falar filhos, você vê lá o Eduardo e o Flávio são parlamentares federais, então, vamos dizer, estão com o pai praticamente todos os dias, né? Ou pelo menos no ambiente que o pai está, né? O outro é vereador no Rio de Janeiro, vamos dizer, tá mais retirado das questões do governo, do dia a dia do governo, né? Mas ele faz leitura, ele faz leituras sobre o aspecto mais como telespectador do que como integrante do governo. Agora, eu acho que aumentam muito as intrigas, né, Daniel? Eu acho que aumentam tudo. Pelo que a gente vai lá, quando a gente tem audiência lá em Brasília com o presidente, você não vê esse clima de terror que o pessoal faz. Não. Não, mas quem colocou o terror agora recentemente foi o próprio presidente, dizendo que não consegue governar, que o Brasil é ingovernável. Olha, se um presidente 4 meses e meio depois de empossado acha que o Brasil é ingovernável porque ele não consegue conversar com os partidos, com o Congresso Nacional, não é a oposição que está dizendo, é ele mesmo que está reconhecendo a falta de condições de governar. Sabe, quando ele se sente pressionado aqui, ele vai para o Texas, mesmo sem agenda, fazer alguma coisa para ver se encontra. Mas qual é a relação Fred, de não governar? Pode falar, Marina. Ô Fred, o que você acha do PSL? Porque o PSL eu sinto que ele está meio desunido, porque está todo mundo brigando lá dentro. A Joyce brigou com uma mulher que eu não lembro, eu não sei o nome dela, mas enfim, ela saiu na briga com uma mulher que é do PSL. A Janaína Pascoal está dizendo que ela não vai ajudar nessa próxima manifestação do dia 26. Você não acha que vocês precisam ser um pouco mais unidos? Olha, ou se for brigar, que brigue dentro de casa e não coloca isso no Twitter e não fique brigando no Twitter, entendeu? A minha opinião é o seguinte, o PSL foi formado às pressas, né? O PSL como você conhece hoje. Ele não é um partido orgânico que nem o PT, o DEM, o PSDB, enfim, são partidos que têm uma base antiga, né? Muito grande, muito bem organizada. Isso não há da gente falar. Como o presidente Bolsonaro ia para um determinado partido, quando ele saiu do PSC, ele ia para o Patriotas. E aí, na última hora, ele desistiu com o desentendimento lá com as lideranças patriotas e foi para o PSL. Aí é que nem você jogar a rede no rio. Vem tudo. Vem lambari, vem garopa, vem tudo. Vem tudo que é peixe. E aí, obviamente, que nem todo mundo conhece todo mundo. Muitos dos colegas que a gente tem hoje na Assembleia lá, o Emídio, que nem na bancada dele, ele provavelmente conhece todos e não é de pouco tempo. Teve uns lá que eu conheci na Assembleia. Outros eu conheci, deputados federais, outros colegas de partido, eu fui conhecer
depois que a gente entrou no PSL. Lógico que tirando a Janaína, a Joyce, que são pessoas que já eram conhecidas antes, né? Os outros a gente foi conhecendo depois da realização das eleições ou durante o processo eleitoral. O partido realmente foi criado às pressas, então é óbvio que ele ficou grande, né? Ele ficou proporcionalmente, ele é um partido grande, ele é o maior do Brasil hoje, mas consequentemente, vamos dizer, as pessoas que lá se afiliaram, que foram na mesma ideia do presidente Bolsonaro, nem todas se conhecem de longa data e pior, né? Quer dizer, isso eu vejo com o lado mais assim, crítico da história, como a Marina está dizendo. Tem gente que não tem os mesmos ideais do presidente Bolsonaro e acabou indo para o PSL. Por ver uma questão... Não dá para controlar, tem muita gente no partido que você conforma de uma forma... Emílio, você estava falando da viagem do presidente Bolsonaro, né? E aí a direita falou que ele ia lá receber um prêmio, que, enfim, circulou na internet também que seria do Bush, que não estava sabendo de nada. E a esquerda falou que ele foi lá passear com o nosso dinheiro. Queria saber a opinião de vocês sobre a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Era uma viagem que não estava programada. Ele tinha um prêmio para receber da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Nova York, né? Mas houve uma reação da população e das autoridades da sociedade civil nova-iorquina. Prefeito, né, de Nova York. O prefeito também. Bill de Blasio, né, o próprio museu onde ia ser concedido a honraria, o hotel onde ia ficar hospedado, o restaurante que ia oferecer, as empresas que iam bancar o coquetel. Né, todo mundo começou a perceber que não dava. Por quê? Porque o Bolsonaro, mundo afora, ele está sendo conhecido como uma pessoa portador das piores ideias, das mais retrógradas ideias, e inclusive ideias ameaçadoras sobre o meio ambiente, sobre a população LGBT, né, sobre a cultura, sobre a educação, e as pessoas não estão dispostas no mundo a tolerar esse tipo de coisa. Bom, depois que não deu certo a Nova York, ele desistiu por absoluta falta de condições, e registre-se aqui que o Donald Trump, de quem ele se diz amigo, não saiu em defesa dele. Ele concedeu tudo para os americanos, visto livre, concedeu, sabe, a utilização da base de Alcântara e nada. Os americanos não têm essa reciprocidade com o Brasil. E aí depois ele inventou uma viagem ao Texas, que é uma região mais conservadora Rednecks, né, que gostam... nos Estados Unidos, e uma agenda inventada. Olha, uma agenda de um presidente da República de um país como o Brasil, ela é preparada durante meses, envolve a diplomacia, envolve os governos do local onde vai ser visitado, tem toda uma preparação de segurança, de agenda, de tudo, né? A agenda dele não existia. O prefeito de Dallas... Acho que ele inventou uma viagem para sair fora aqui do caos. Ele inventou para sair do caos. A impressão que passa é o seguinte, ele não aguenta enfrentar o problema do dia a dia, que pousa toda hora na mesa de um presidente. É o desemprego, é a crise com o Congresso, é a imprensa, é todo mundo. E aí ele fugiu daqui, achando que ia resolver o problema. Não tinha agenda. O prefeito de Dallas, capital do Texas, não o recebeu. Ela foi incluída de última hora na agenda do ex-presidente George Bush, a pedido do Bolsonaro. Quer dizer, não tinha um almoço importante programado, não tinha nada. Fica ele almoçando numa lanchonete com assessores. Quer dizer, isso é ridículo para um país como o Brasil. Emílio, você acha... Agora a opinião do Fred, gente, calma. Vai lá, Fred. Não, antes todos os homens do ano fossem em Dallas. Porque em Nova York o pessoal gosta muito de cocaína e dessas coisas, dessas baboseiras de... Como é que se falou aí? De... Receber prêmios? Não, é esquerda festiva, né? Ah, sim, esquerda caviar. Esquerda caviar, a capital é Nova York, né? E o pessoal gosta muito de festa e droga lá em Nova York. Antes fosse tudo em Dallas. Você acha que lá é balada? Não, lá acho não, né? Então, porque ele é contra tudo isso. É óbvio que lá você vê que o Donald Trump perdeu lá assoladamente, né? Ele tomou um cacete em Nova York gigantesco. Você tá falando que em Nova York as pessoas vão pra lá pra só ficar no rooftop? Veja o que é isso, né? Nova York é a cidade mais importante do mundo. Mas não é Caracas? É a cidade onde o mundo inteiro Caracas, Pyongyang, Havana.
cultura. Quer dizer, aí agora você falar que Nova York é lugar de quem vai consumir droga, pelo amor de Deus, capital, né? é capital. Milhões de brasileiros querem ir pra lá. A capital da então não droga. se consome droga nos Estados Unidos, em Lá- outros lugares, lá em São o Paulo, consumo em outro per lugar. capita lá, acho é que por ganha aí mais- que você vai tirar a importância de uma cidade? Mas acho que o foco não era isso, né? Acho que era em relação à viagem do Bolsonaro, não era? O Bolsonaro viajar para Nova York, ele não quis ir porque o Bill de Blasio é o maior demagogo que tem na história. Pior que o Barack Obama. É pior. Ele é pior. Tanto que vai perder a eleição agora. Vai tomar um pau lá que não vai sobrar nem Calma, fumaça. só para as pessoas entenderem o que aconteceu. O presidente Bolsonaro ia receber uma homenagem em New York e o prefeito da cidade, ele falou, não quero dar essa... Até teve uma treta do museu também, e aí teve uma transferência para Dallas agora dessa viagem. Mas no papo que a gente está agora é que a gente precisa resolver as tretas. E o papo é a reforma da Previdência. Já quero colocar vocês agora, porque eu vi que vocês são bons de verbalizar. Eu não quero só que vocês saiam no tapa aqui, porque esse programa é muito Não, elegante. imagina, eu encontro Tapa Emílio, não, encontro Emílio forte. encontro Emílio toda semana. Eles são brother fora daqui, vão são lá na... massa. Eles vão no show, cantar uma caipirinha. Eles vão no Santos Reforma Futuro da juntos. Previdência é um negócio que a gente precisa resolver, né? E aí pode ser que o Bolsonaro foi pra lá pra sair um pouquinho dessa. Nós somos diferentes no campo das ideias, não no campo físico, né, Emílio? Tá certo. Não, eu não sei. O que você acha da reforma da Campo físico não é Previdência? comigo. Hã? O que você acha da reforma? Acho que é corretíssima. A gente vai trazer justiça para quem mais precisa, né? Vamos acabar com essas aposentadorias de 30 mil, 40 mil, 50 mil do setor público e vai todo mundo ganhar 5.700, que é o teto do INSS. É isso que vai acontecer. Tá certo. E aí, Emílio, que tá com o Tigrão, Tchutchuca, os caras estão causando lá do PT. Não, deixa eu te falar uma coisa, Daniel. Acho que a primeira coisa que a reforma da Previdência deveria fazer era combater privilégios, seja ele onde estiver, no setor público, no setor privado, nos militares, no judiciário, porque esses setores também ninguém gosta de falar, mas e a aposentadoria dos falar. juízes, dos Sim. promotores? Eu Lógico. concordo com o Emílio. E a aposentadoria dos Concordo com o militares, das Emílio. filhas de militares. É isso aqui. O que não pode, e o PT é contra, e nós vamos ser contra, é você tirar de quem menos tem. Né? A aposentadoria, para a imensa maioria dos brasileiros, ela é a única forma de renda. Sabe, na velhice é uma coisa pequena, não é grande. O problema é que o projeto do Bolsonaro e do Paulo Guedes é um projeto que visa prejudicar os mais pobres. Criar a história, sabe, do autofinanciamento, né, das pessoas fazerem uma poupança para no final da vida ter do que desfrutar. Daniel, sinceramente, isso não funciona no Brasil, não funcionou em lugar nenhum do mundo. O Chile adotou esse modelo, está abandonando. Por quê? Porque a pobreza na velhice virou tão enorme, tão grande, que você não consegue sobreviver. A maioria das pequenas cidades brasileiras, das pequenas, eu não estou falando de São Paulo, de Osasco, eu estou falando da imensa maioria das cidades do interior do Brasil, o que mantém a economia dessas cidades é a aposentadoria e os benefícios de progressão continuada. É isso que mantém. Quer dizer, o que nós vamos fazer agora tirando de quem pouco tem? O Brasil tem que dar passos no sentido de distribuir mais renda. E a Previdência Social é um dos instrumentos de distribuição de renda. Não o que ele quer fazer é o contrário. Tira dinheiro da onde? Tudo bem, você colocou que tem dos militares, né, do juiz, tem que fazer uma reforma inteira, é isso que você está colocando. Mas, tá inchado pra caramba o governo, a gente não tem mais dinheiro, não é verdade? Daniel, eu vou discordar aqui do Emílio, porque eu fui no Chile e estudei a questão do sistema previdenciário do Chile. Ele é superavitário. Tá dando certo. Se todo mundo for hoje lá na boca do caixa e tirar tudo, sobra 170 bilhões de dólares. É verdade, o sistema dá certo. Por quê? Porque não paga ninguém, paga muito pouco para todo mundo. Não, então, do ponto de vista contábil, ele funciona. Do ponto de vista da vida das pessoas, é um desastre absoluto. Todo mundo lá no Chile recebe no mínimo 75% do salário que ele contribuiu. Salário mínimo. Não, do que ele contribuiu. Se você ganha 25 mil por mês e quiser receber 75% de 25 mil, ele vai te dar o número que você tem que depositar todo mês lá durante a sua vida laboral. Qual é a renda média do brasileiro, Fernando? Não, mas eu estou dizendo que é proporcional. Você faz lá, inclusive, Daniel, lá, você tem as gestoras de previdência. Então, por exemplo, hoje a gestora A me dá um rendimento, sei lá, de 9% ao ano. Tá. Aí a gestora B fala, olha, eu te dou 10,4%. Você pode mudar a gestora da sua carteira previdenciária. Inclusive, sobre a Previdência chilena, saiu uma matéria, acho que um ano e meio ou 2 atrás, na The Economist inglesa, dizendo que a Previdência do Chile é a mais perfeita do mundo e a segunda é a japonesa.
em matéria de arrecadação e retorno para a população. E depois também, se todo mundo for agora na boca do caixa no Chile sacar, vai sobrar dinheiro no caixa da Previdência. E porque as gestoras, elas têm aquela Tem uma coisa de educação financeira também. Para ela atrair você, ela tem que te dar um bom rendimento. Aham. É que nem você comprar um título de uma empresa, sei lá. Que é o que tem feito muito nos Estados Unidos. É confiabilidade, exato, é a mesma coisa. Falta uma educação financeira também para o nosso país, né? Educação financeira é sempre uma coisa importante, Daniel. Agora, o que não pode é achar que o Brasil, os pobres no Brasil, que é a imensa maioria, tem alguma condição de fazer poupança para sua própria aposentadoria. Não tem. Tá. Não tem, as pessoas ganham muito pouco, é uma miséria tremenda, e com esse projeto do Bolsonaro vão ganhar menos ainda. Ô, Emílio, eu concordo muito com você, com a sua linha de raciocínio e como você se expressa, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado quando a gente cria um rótulo das situações, seja da minoria ou das pessoas mais pobres, que realmente é um caos no nosso país. Mas, com o ex-presidente Lula, muito não funcionou também, né? A gente sabe que também que foi usada uma máquina pública e também teve alguns acordos, né? Seja com as empreiteiras, Odebrecht, ou aí a gente pode até entrar nesse assunto que você é um cara que é advogado. Bom, a gente está com o Bolsonaro que está lá para criar o governo dele, tem o lance do toma lá, dá cá, e é isso, ele não quer ceder. E no governo do Lula apareceu muita coisa que foram feitos acordos. Como é que você tem a se defender dessa pergunta tão maravilhosa que eu fiz para você? Não é se defender, veja bem, eu acho que as coisas têm que ser, é claro, primeiro, vamos separar as coisas. O governo do Lula avançou em coisas importantes do ponto de vista social. Menos pobreza, né? Maior distribuição de renda, maior acesso a emprego, foram 22 milhões de novos empregos gerados. Obras de construção civil, PAC, melhoria para cidades, programas sociais na área da educação, ProUni, FIES, Ciência Sem Fronteira, novas escolas técnicas, expansão universitária. Programas Minha Casa Minha Vida, ou seja, é um governo que se deteve se preocupou em elevar o padrão de vida do povo brasileiro. Conseguiu. Isso não é discurso do PT, isso é reconhecido por entidades internacionais todas, e as nacionais também. Agora, você pode criticar outro aspecto, que é o aspecto de que, olha, como é que foram as negociações com o Congresso? Há outro modelo político possível de você obter maioria no Congresso? O que eu acho é o seguinte, o modelo político brasileiro, Daniel, ele não tem outra forma, ele não tem mágica. O presidente eleito tem que negociar com o Congresso, tem que negociar para formar maioria, senão ele cai. Né? Vamos deixar mais didático. O que você chama de negociar? Negociar é ouvir quais são as reivindicações dos partidos. Quer dizer, numa democracia você tem que negociar com os partidos. Não há salvação. O que eu acho que o capitão está querendo, o capitão presidente, é fazer de conta que os partidos não existem, né? Fazer de conta que o Congresso pode ser fechado ou alguma solução autoritária e impor diretamente. Quer dizer, não há... Você falar negociar com os partidos, aí vamos discutir o seguinte, quais são os limites disso, né? Vai conceder ministério, não vai conceder ministério, vai abrir espaço para eles no governo, ou vai ser uma negociação programática, no sentido de falar, olha, sei lá, o DEM fala, olha, eu não concordo com a posição da reforma da Previdência sua e proponho o seguinte, o que eu estou falando é negociação nesse nível. Ah, sim, né? A caneta vale muito, né, cara? Quando o cara assina isso... O bem do povo que deveria ser pensado, Sim, independente de cargos ou ministérios. E na época do governo Dilma, puseram o Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, que acho que não sabe a diferença de uma resistência de chuveiro para uma de secador. Então, provavelmente pior do que o Ministério da Educação atual, onde o ministro... Não, mas é Minas e Energia, eu tô falando. Que não tem nada. Mas pode pegar a ministra Damares Direitos Humanos. Ah, mas ninguém foi pra cadeia. Da Goiabeira. Ninguém. Frederico, Não foi porque não se punia. Né? Ainda falando sobre a reforma da Previdência, o que você acha da reforma que está sendo proposta para os militares? A reforma da maneira que eles propuseram, tá boa. Inclusive, eu sou contra o modelo como os militares recebem hoje. Os militares, eles... Isso eu falo direto, porque os militares hoje, o bom para eles é o fim da carreira. Então eles não estão estimulados durante a carreira. Como é que pode um general de exército 4 estrelas, que tem 16 no Brasil só, ganhar 12, 13 mil reais líquido? Você pode falar assim, mas é muito comparado ao salário mínimo. Não, mas é pela filtragem, pela dificuldade de chegar num posto desse, pela responsabilidade que eles têm, é muito pouco. Então você compara com o militar
dos Estados Unidos, ou mesmo aqui da América do Sul, militar chileno, eles ganham muito pouco em todas as forças e nas polícias militares também. Então o que deveria ser estimulado nos militares é durante a carreira e não o fim da carreira, e também a questão dos vencimentos. Os vencimentos deles são muito baixos. Imagina, como é que pode sair um tenente da Academia Militar das Agulhas Negras ganhando R$5.000, vai comandar um pelotão, vai amanhã entrar em guerra, e ele tem vidas na mão dele, ou mesmo aqui um tenente da Polícia Militar aqui em São Paulo comanda um pelotão, ele vai fazer uma incursão aí. Quanto que ele ganha, Hã? o comandante aqui em São Paulo? Comandante da polícia ou um tenente? Tanto faz. Não, tenente saído da academia, acho que ganha o quê? Uns 5,5, é por aí. E o comandante-geral deve ganhar uns 17, 18. Mas é muita responsabilidade. Mas, ô Frederico, os militares são 30% do déficit da Porque Previdência. tiraram a administração da Previdência deles. Puseram no Caixa Único da União. Se eles estivessem administrando até hoje como era, não ia ter problema. Ué, mas eles não têm que contar junto com o todo? Mas, inclusive, eles depois que vão para a reserva, eles continuam recolhendo. Não teria problema do mesmo jeito, porque Sim. quando tinha a Poupex lá, que os militares aposentavam para o sistema próprio, quando não tinha dinheiro, o Caixa do Tesouro tinha que completar. Não era a mesma. É Ou uma seja, o treta sistema aqui. de previdência social é uma única coisa. Não é vai tão reformar. simples, não é tão simples para resolver, mas eu vou chamar um break aqui e depois, quando voltaremos aqui nesse programa, vamos falar sobre o amor do ex-presidente Lula, que está apaixonado. Daniel, Lula deu antes match. do break, manda um abraço para um funcionário meu lá da Fazenda, chama Wesley. Não força a barra que quem comanda sou eu, você tá chegando. Não, brincadeira. Como ele chama? Wesley? Wesley. Wesley, um grande abraço para você e um abraço para o ex-presidente Lula que está nos escutando diretamente de Curitiba. Com o seu radinho. Estamos de volta no programa Pânico e aqui eu revelo coisas dos meus bastidores. Temos aqui o Coronel Sardini. Ele tem a alta patente, né? Já transitou pela Polícia Militar e um belo dia, assim como o ex-presidente Lula, eu fui preso. Poucos sabem disso, mas já fui preso no Pacaembu. Como assim? Gravando uma matéria do programa Pânico, como o quadro consagrado do O Impostor. Fui lá preso no Pacaembu porque eu queria entrar na foto principal, que era na época da Copa do Brasil. Eu queria Tinha sair do lado provas, daquele... era só delação. Quem me salvou foi você, então aqui faço o agradecimento público. Você lembra desse dia? Lembro do dia, eu não lembro exatamente o que era a tua função naquele dia, mas eu lembro que você estava dando chapéu em alguém. Eu tava, na verdade é o seguinte, colocaram, não tinha nada que seria falsidade ideológica, mas tinha um colete, e aí, cara, fui parar naquela salinha, sabe a sala, Gecrim. Antes do Gecrim tem uma sala onde os indivíduos são pegos usando entorpecentes, brigas, e lá estava eu ia tomar um cacete. Cara. Esse que Sardini chegou e falou assim... Sardilha, eu te reconheci e eu falei assim, esse cara não tá cometendo um ilícito. Ele tava fazendo um personagem. Tava gravando uma matéria. E aí Ah, tive mas que ele explicar lá comete para a algum. juíza a situação e aí ela entendeu perfeitamente e consegui te livrar solto. Como o mundo dá voltas, aqui nessa maior emissora do país de jornalismo que é a Jovem Pan, presto a minha homenagem. Obrigado, Dani. Você me ajudou pouco, na verdade, deu não apanhar, porque no final tive que prestar contas e trabalhei no Hospital das Clínicas 10 horas. Mentira! Mas aí eu fui lá e prestei meu serviço como cidadão. Obrigado, viu, Coronel? É isso, tamo Fica à aí. vontade, se Você não quiser tem mais sentar Ô, aqui. ficha Daniel, limpa? posso fazer uma pergunta Eu tenho, pra Emílio? logicamente, você pode fazer, mas vamos falar sobre... Vai, manda. Eu ainda quero falar sobre a reforma da Previdência. Emílio, você sabe, obviamente, que a gente precisa que essa reforma passe. Eu gostaria de saber se você não concorda em absolutamente... Eu imagino que na reforma... Eu não entendo muito sobre a reforma, mas enfim. Eu imagino que na reforma seja um tipo de um pacote. Nesse pacote, você não concorda com absolutamente nada que eles escreveram? Olha, Marina, do jeito que está, não. A única coisa que nós concordamos é que tem que combater privilégios, né? Os militares, a aposentadoria dele tem que seguir o mesmo critério, não está seguindo no projeto dele, tanto é que ele mandou um projeto à parte para os militares. Então, eu não vou concordar com uma coisa que estabelece diferenças entre, vamos dizer, piorando exatamente para quem mais precisa. Também, eu não concordo que, assim, o setor judiciário, os ministros do Supremo, os juízes, os promotores, tenham qualquer vantagem sobre os demais trabalhadores, porque a vantagem que eles já têm é ter um nível salarial mais elevado, é a elite do funcionalismo público. Não há porquê esses setores ser beneficiados em razão de outros, entendeu? Agora, eu acho que reforma da Previdência
ela pode haver, já houve inclusive no governo Lula, no início do governo Lula, em 2003, houve uma proposta de reforma. Por quê? Porque a população ela altera, vamos dizer, a longevidade. O Brasil as pessoas vêm vivendo mais, né? Agora, o central do déficit da Previdência não é o problema das pessoas viverem mais só, é o problema da atividade econômica baixa. Quer dizer, é evidente, quando o Brasil não cresce, não gera imposto, não tem emprego, as pessoas não pagam Previdência. Então, o crescimento econômico está matando a Previdência brasileira. Ô, Emílio, Vamos e lá. agora, só deixa ainda em relação à reforma, queria saber dos dois. Quais são os próximos passos? Porque, na verdade, ela precisa ser aprovada para passar. O que vai acontecer e o que pode não acontecer? Uma pergunta que os caras não entenderam. Paulinha, você formulou maravilhosamente bem a pergunta. Os dois olharam e falaram assim, ó, que quer saber as consequências. Se não acontecer. Não é nada então de ninguém. Então, consequência, é assim. Quais são os vai tomar um próximos chá. Tá parada, não tá a reforma Os agora? caras olharam para aquela Não, ela não está parada. Tem uma comissão na Câmara sendo avaliada. Tem E aí precisa tem ter um a votação. presidente, tem um relator, né? O relator Essa Você votação sabe o será que quando? atrapalha muito hoje? É o seguinte, hoje PT. você pega do tempo do presidente Sarney, que foi o primeiro presidente da redemocratização, para hoje, a quantidade de partido que você tem no Congresso Nacional, mesmo lá na nossa Assembleia, é um negócio inacreditável. Você veja, a gente lá na Assembleia, somos em 94 deputados. Nós temos 24 partidos, dos quais 8 ou 9 tem um deputado só. E no Congresso Nacional, se não é isso, é em torno disso. Aí, no tempo do presidente Sarney, Collor, Itamar, até no começo, até o Fernando Henrique, você conversava com 5, 10 líderes, entre oposição e situação, e resolvia a vida. No começo do governo Lula, era mais ou menos isso. Depois, com essa proliferação de partido que existiu, o que aconteceu? Virou um caos verdadeiro, porque você hoje tem que conversar. O último presidente Temer tinha que conversar com 19 líderes. E fica 19. Um caos, né? Falam Então, que é mas uma agora balbúrdia. o que eu quero saber é quais são os próximos passos? Quando que vão votar? Você tem que combinar com esse monte de líder aí. Tem que combinar. Paulinha, com essa Emília. pergunta aí, Centrão que tá na agora verdade, fazendo é o seguinte, confusão. depende muito da ação do governo. O governo, quando tem um projeto de interesse dele no Congresso, como é o caso da Previdência, ela depende que os seus articuladores políticos, o próprio presidente, o ministro da articulação política, a Casa Civil, os líderes no Senado e na Câmara, tenham habilidade para chamar as pessoas para uma mesa, ver quais são os pontos, porque a divergência não é apenas com o PT, ou com o PSOL, com o PCdoB. Você tem divergências dentro da própria base do governo. O PSDB acha uma coisa, o DEM acha outra, o PTB acha outra. Então, o que precisa? É preciso que ele junte o campo dele primeiro, tire as arestas, isso que está faltando. Então, assim, para chegar nisso que você está falando, da data de votar, ou principalmente o que vai ser votado, o que vai ser limado dali, o que vai ser tirado, é preciso muito diálogo, coisa que o governo Bolsonaro... Mas corre algum Tem risco coisa, de não... tem coisa que o pessoal pede que é espúrio. Então isso aí ninguém conta. Tá uma treta. Agora, a última treta que a gente teve foi porque o corte que o governo Bolsonaro fez na área de educação, ele mesmo se explicou. Aliás, tem uma entrevista na Folha, inclusive acho que é em Dallas mesmo, que ele fala com a jornalista da Folha, ele dá uma resposta. De um lado acham que ele imitou, do outro lado acham que ele está viajando. Vamos falar agora sobre o tema educação, começando pelo mestre. Vai lá, Emílio. Olha, eu acho que, assim, primeiro, a educação brasileira deu um salto sob os governos do Lula e da Dilma, mas principalmente do governo do Lula deu um salto. Por quê? Porque nós criamos teve uma expansão universitária importante, novos campos, são 18 novas universidades federais, mais de 360 escolas técnicas novas, né? Dobrou-se o número de alunos na universidades federais brasileiras, você criou uma série de oportunidades. Agora, educação tem custo? É evidente que tem. É o melhor investimento que o país tem que fazer, a educação. Então se criou o ProUni, criou-se o Ciência Sem Fronteira, né? Criou-se o FIES sem as amarras que já havia, mas com muitas amarras, hoje não tem mais. Então, o que ele chega e faz hoje? Fala, bom, o país precisa de ajustar contas e ele vai cortar exatamente no setor que nos é essencial, né?
Então, para nós isso é inaceitável. É isso, Não Frederico. Tem outro ponto de vista também, tem o lance das universidades. Nós somos né? o último no Universidades. Aí ele PISA. fala, olha- Nós somos os últimos do PISA. O Enem é uma vergonha. As crianças não sabem fazer regra de 3 interpretação de texto. Não conseguem ler um texto. Você viu os cartazes aí dos manifestantes aí pela educação? Escreveu está, que era mas para o falar corte- estar. O corte vai resolver, esse deputado? Não, o quê? O corte? Não, cortar mais tem- verba? Mas qual que é a solução? Cortou, a quantidade de privilégio que esse pessoal das universidades federais e estaduais também tem é um negócio bárbaro. Quais são os privilégios, Mas é deputado? educação, Os não é? professores ganham 24 mil reais, não tem dinheiro. Você vê na USP lá, tem mato da altura aqui do pé direito do estúdio aqui. O pessoal ganha 24 mil reais, aí tira licença para estudar na França, nos Estados Unidos, etc. Tal, o contribuinte pagando. Depois, com 52 anos, se aposenta com os mesmos 24 mil reais e fica dizendo que não tem dinheiro para educação. Isso é uma esculhambação total. Não tem cabimento o Estado ficar mantendo Primeiro, um negócio não é desse. verdade que Mas que Você professores pega universitários outro ganham dia, 24 mil. Não é verdade não isso. são todos, mas Não, não é. vários ganham. Hoje tem uma entrevista aqui de uma Professora? trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo que a reitoria era um absurdo que fazia com os recursos da reitoria. Olha, uma vez o governador Geraldo Alckmin falou para o reitor da USP, aqui não me lembro qual que era, falou: vocês têm as melhores engenharias do Brasil, administração de empresas, economia, física, química, ou seja, todas aquelas ciências exatas das mais bem avaliadas do Brasil, aqui na Poli, etc., Unesp, Unicamp, etc. E vocês não conseguem tomar conta do orçamento da universidade. Todo ano vocês vêm aqui pedir dinheiro para complementar o orçamento das universidades. Outro dia o deputado nosso, Douglas Garcia, foi na FEFELESH num sábado e tirou uma foto lá. Vocês não sabem o que é. Parece a porta do inferno aquilo ali. Não, todo não mundo tem concorda, condição. calma aí, quem precisa resolver o problema da É muita educação. mamata, é Mas isso não que tá você um problema quer dizer? assim partidário. Do lado tem alguns professores, não é uma coisa assim deixa eu falar uma idealista. Dinheiro coisa. não chega Deixa eu falar uma coisa, Daniel. Não tem nada não de chega no aluno, partidário. entendeu? A discussão sobre Não, o partidário universidade... dos dois não tem- lados, Mas inclusive. não tem. Nós temos posição sobre isso. Né? Nós não achamos que recurso da educação tem que ser cortado. Tem que ser ampliado. Nós precisamos... Mas não tem que Se talvez- tem problema, Paulinha, no ensino básico... Se tem problema no ensino básico, e tem, Tem muito. nós precisamos qualificar melhor professores, nós precisamos dar oportunidade para eles se formarem. Por exemplo, é intolerável que ainda haja professores no Brasil, lá embaixo no ensino básico, que não tenham formação em pedagogia. Olha, em Osasco, você sabe que, me permita só um pequeno Claro. comercial, não tinha. Nós demos formação, a prefeitura bancou formação para 1.000 professores de ensino básico, das creches, para poder garantir que tem um... Agora, isso é um caminho. Então, se tem problema no ensino básico, as pessoas não vão bem no PISA, não vão bem em matemática, tem que fazer, tem que qualificar. Eu não conheço o caminho. O que eles estão dizendo aqui agora é o seguinte, ó, tá tudo uma droga, na universidade é lugar de drogado, sabe? Então vamos tirar daqui. Olha, qual é o caminho? Alguém me disse se tem algum caminho para um país que não seja educação. Né? Não, mas aí você ela- investe, mas investe. Tá correto, tem que chegar no aluno. Tanto que você pega, o que eu acabei de falar aqui, a Poli, você pega a medicina... Grandes universidades. Você pega a USP, dentro da USP tem a Poli, tem a Faculdade de Medicina, Sim. você tem as engenharias todas, Pinheiros. o pessoal é muito bem avaliado. Agora, quando você vai para a área de humanas, porque é o seguinte, o sociólogo, ele não tem o risco dele fazer um prédio, o avião cair, o prédio cair. O engenheiro tem, você está entendendo? Então, Mas você acha que tem que tirar e não apoiar também? Não, e o que está mas tendo também- agora não é corte, é contingenciamento. A Dilma contingenciou. Todo governo fez isso. Foi, Não, mas não nesse nível, não. a Dilma tirou 18% da conta de luz e depois subiu 120%. Nós Então, estamos falando de universidade. mas tudo bem, mas você não falou do Ministério da Educação comparado com Minas e sim, Energia? Então agora eu estou dando outro exemplo. Você dá desconto, mas você veja, os professores, os reitores que ganham a fortuna nunca deixam de ganhar. E aí não chega o recurso na ponta que é no Você aluno. está falando que tem muita Daniel, mamata, é isso? posso esclarecer só uma coisa? Lógico. Mas eu Olha, acho que é uma parcela essa muito- história de salário de professor, veja uma coisa, Pequena. as pessoas ficam falando o tempo todo, desculpa, o próprio partido Bolsonaro fica falando o tempo todo
que dá a impressão que o que é público é uma zona que nada serve. Olha, quando um aluno pensa em entrar na faculdade, no Brasil inteiro, ou aqui em São Paulo, vamos dizer, quais são as faculdades que ele pretende prioritariamente entrar? USP. As públicas. É a USP, a Unicamp, a Unesp. Se for em Brasília, é a Federal de Brasília. Se for na Bahia, é a Federal da Bahia. Só faculdade E pra- ó, faculdade aí, pra deixa eu rico. só concluir o raciocínio. Aí você vê o seguinte, ele está reclamando que professor ganha 24, que não ganha. Não ganha. Ganha 10, 12 mil um professor de Universidade Federal, da USP, por exemplo. Da USP. Os que estão há mais tempo chegam a ganhar 15. Agora, veja uma coisa. Você sabe quanto ganha um professor da GV? Não. Ou do INSPER? Da GV eu não sei. Do INSPER eu sei, porque eu tenho um amigo que dá aula lá. Ganha quase 40 mil reais. Porra. Aí você quer... acho que eu vou dar aula lá. Aí você quer formar grandes profissionais, né, pagando o salário aviltante, acha que... A questão é qualificar melhor os professores. Claro E que é. professor tem que ganhar muito Mas, bem ô, mesmo, Isso, né? Mas se nós tem uma estamos profissão falando que tem que ganhar professor muito, universitário. Na Coreia do Sul, só nesse Ah. assunto, na Coreia do Sul eles estão investindo muito. Pô, um país que, viveu guerra, os caras estão cada vez mais avançados na A questão educação. que nós temos é o seguinte... Mas educação de base. Então não é só... Não é só ensino. Primeiro começa lá de acho. baixo Mas mesmo. aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você está falando que, né, óbvio que precisa de profissionais qualificados, mas no caso da USP, Unicamp, por exemplo, dessas universidades públicas, quem consegue estudar, 99% é playboy, são pessoas que vêm de famílias ricas, que conseguem Não é ter- 99, mas são 62. Ah, obrigada. Vem da Mas por que isso? 62. Mas sabe por que isso? não Porque lá deveria embaixo... ser diferente. Porque lá Educação de embaixo, base. Exatamente. lá O ensino embaixo, fundamental é ó, péssimo. numa frase, os filhos de rico estudam ensino básico, ensino médio em escola particular. É isso aí. Chegam mais preparados para disputar o ensino público no superior. Os filhos dos pobres estudam em escolas públicas de menor qualidade, quando chegam em cima não conseguem fazer. Então, e por que não consegue Então, mudar o que, essa que nós estrutura precisamos? Nós da precisamos base? melhorar E por o isso mesmo padrão tem da que escola tirar- pública embaixo também. Porque primeiro- Tem que Criar tirar cotas. do ensino Então, aí- superior e botar no ensino básico. O Lee Kuan Yew em Singapura fez exatamente isso. A Coreia do Sul fez exatamente isso. Mas você não precisa tirar do ensino superior. Tem você que pode tirar, tirar de um monte tem de que lugar tirar, onde, tem que não tirar. onde não tem importância. Mas da Aonde, por onde? exemplo, Sim. você tiraria, Emílio? De privilégios todos, né? Nós falamos de privilégios do judiciário, de orçamentos que não têm importância estratégica para o país. De corrupção, Agora, você falar né? de corrupção, você falar assim, então você pode ter um acordo, falar todo o dinheiro desviado de corrupção vai para a educação. Não vai ser... Você aceitaria essa E mudar proposta? várias Eu coisas de educação, sempre né, defendi. Emílio? Porque Mas, calma, é Agora, calma. veja bem uma É que eu coisa. fico Aqui precisa ter uma nervosa. coisa seguinte, ó, como é importante essa discussão, Daniel. O governo do PT, quando descobriu o pré-sal, Tá. criou-se uma lei aprovada no Congresso Nacional que 75% dos recursos oriundos do pré-sal seria para educação e 25% para a saúde. A primeira coisa que o Bolsonaro está fazendo é revogar isso. Quer dizer, claro que a educação precisa de dinheiro e precisa de dinheiro num longo prazo. Não é tirar do ensino superior para botar por baixo, para botar por debaixo. Você tem que tirar de um outro lugar Da onde recursos. que- isso Não, é eu estou te importante. falando, do pré-sal, por exemplo, é um deles. Né? Da É de corrupção, como privilégio você seria mesmo bom também. também, né? Privilégio de corrupção A corrupção você seria bom. não pode prever recursos, que é a ideia. A ideia é que não senão haja você incentiva o cara a roubar pra Mas você é corrupção. também, colocar né? Todo recurso. O cara Ó, eu tô volta roubando, com mas vai recurso. depois Vira pela educação. cíclico, né? O cara fala, eu É roubo isso. pela educação. Por mas isso que eu tem- fiz o projeto cívico-militar das escolas aqui em São Paulo, que está na Assembleia, que é justamente, não é escola militar, é escola militarizada. E Isso eu- também é uma outra polêmica, explique, por favor. Então, isso é para você dar aquela doutrina que é... Porque você pega todas as notas do Enem, do PISA, etc., de alunos de escola militar, e são as mais altas. São os alunos oriundos das escolas militares. São colégios militares. As escolas militarizadas, elas têm professor civil, elas têm até boa parte do corpo é civil, só que a doutrina é militarizada. Tem um destaque para exatas, física, né? nas- Não é só isso, não. É justamente para você construir uma boa É mais base. rígido. Não é mais Mas ela rígido. está falando é para de rígido você em termos de construir uma controle. boa Agora, base. não é Você real constrói- que são as você escolas militares. Você pega em Goiás e no Amazonas, que tem duas escolas militarizadas, que são um sucesso absoluto. A taxa de alunos prestadores por vaga é absurdamente alto. O que tem sucesso nesse lugar são as escolas particulares de excelência. Né? Você pega de São Paulo, você vai ver na ponta lá o pessoal do Colégio Bandeirantes,
Desses Dante colégios, Alighieri, São Dante Paulo, Alighieri, é Escola Angélica evidente, Pérez, porque que o padrão já- que se Meu, gasta não existe ali, mais. a mensalidade que se paga, o salário de professor é uma coisa Caríssimo. elevada. O Bandeirantes Não é é o problema. ótimo, que você paga Pega assim, ó, R$4.500 o pro Bradesco- seu filho sair comunizado de lá. O Bradesco, eu falo porque o Bradesco é de Osasco, a sede deles, eles mantêm colégios no país inteiro, Fundação Bradesco. Banco Bradesco. O Banco Bradesco Querido mantém a Trabuco, Fundação um abraço Bradesco. pra ele. São acho que mais de 40 escolas no país. Em Osasco tem 2. É de excelente qualidade. E Emílio, não é posso te militarizado. pedir licença, já que estamos falando com educação e eu sou muito educado? No próximo bloco eu vou ter que fazer um break e voltaremos porque eu tenho o Instagram da nova namorada do Lula. Ó. E aqui nesse programa eu vou revelar para vocês. Vamos ligar Daqui a pra pouco a ela. gente volta com o Instagram da namorada do Lula. Remove a minha pedra. Muito bem, estamos de volta aqui na operação dessa mesa. Rogério, o homem que tem 45 anos de Jovem Pan, competência e gosto muito. Essa bancada também agradeço, que vocês estão muito comportados, com perguntas muito contundentes e arrisco falar que é uma das maiores audiências que o Pânico já deu, talvez graças a vocês, porque aqui estamos batendo um recorde, não é verdade, Paula? Não. Acabei de ver no YouTube. Eu fiz só uma introdução bonita, mas estamos com uma audiência bem qualificada. Peço só para o Rogerinho aumentar um pouco aqui o meu retorno. E, como prometido aqui no programa, se você tiver uma trilha mais romântica, eu peço para você colocar agora. Aumenta mais aqui, querido. Ah, o amor. Ele tem barba, ele é carismático, adora uma caipifruta. Ê, Lula, esse coração desse petista foi pego. O nome dela é Rosângela da Silva. Mora em Foz do Iguaçu. Eu peço pra colocar a foto aqui. Então, olha que mulher bonita. Uma salva de palmas pra nova namorada do Lula aqui, por favor. Podem bater palma. Rosângela se divide entre Foz do Iguaçu, onde trabalha, e Curitiba. Ela pegou o coração desse petista. Emílio, você tá sabendo que o nosso querido presidente... Olha lá, aumenta um pouquinho, Rogério. Imagina o Lula lá em Curitiba, dançando com essa canção romântica. Olha que coisa gostosa, tomando aquela pinguinha dele. Esse coração foi conquistado, Emílio. Conte para o Brasil. Está sabendo ou não? Você é um romântico também, viu, Emílio? Deixa eu falar. Eu sei. Você é atrás desse terno. Deixa eu falar uma coisa. O presidente Lula é viúvo há quase 2 anos. A dona Marisa faleceu no início de 2017. Né? Portanto, mais de 2 anos, desculpa. E eu vi pela imprensa também agora esse relacionamento. Eles já se conheciam há um tempo. O que eu sei é isso. Acho que ele tem o direito. Claro. Como homem, ele é um homem... Concordo. De tudo que ele é acusado de corrupção, isso é o mais honesto da vida, é se apaixonar, né? Essa liberdade a gente tem que conceder ao ex-presidente Lula. Esse é um assunto da vida privada deles. Eu realmente vou me... Você achou que eu toquei de uma forma inadequada? Não, você... Ah, tá, não sei, achei que você estava dizendo. Fui tão romântico, falar um pouco de amor. Você Sabe como que eu extraordinário radialista, imagina, você você é um tá queridão correto. também. Agora eu vou me reservar, não comentar a vida privada. E nem quero tocar na Lula, nossa vida privada aqui, né? Porque nós temos o Fred. Eu só Pode quero chamar o dizer Fred que eu acho que ele tem o direito de se apaixonar, de viver uma vida. Aliás, tem coisa melhor que se apaixonar. O Fred com esse belo topete, pra quem não conhece, ele Belíssimo adora, topete. né? Se apaixonar. É um homem apaixonado. Essa paixão, eu sou totalmente a favor. Essa entrevista eu volto aqui porque é um assunto muito comentado no Twitter, estão me perguntando muito, estão pedindo pra gente falar, que é o Lula. E o Lula falou: eu cansei de ficar nervoso. E o que ele quer provar, de qualquer forma, é a inocência dele. E ele tem uma missão, que é desmentir Sérgio Moro. Queria que você falasse um pouco dessa relação do Lula com o Sérgio Moro, que ele citou diversas vezes na entrevista, e o que você acha, se ele vai sair ou não da prisão, tá meio nesse embate. O Lula tem falado, desde que eu acompanho na prisão dele, eu falo com ele toda semana, ele tem dito basicamente a mesma coisa. Primeiro que é assim, ele é um homem apaixonado pelo Brasil, sabe, está muito preocupado com a situação do povo brasileiro, tal, conversa isso o tempo todo. E também a outra fixação dele, e evidente por conta da situação dele, é provar a inocência dele. Ele falou: não fui vítima de um processo sem provas, né? E ele não é uma fixação pessoal com o Sérgio Moro.
Mas o Moro foi o condutor de um processo que tirou a liberdade dele e na visão dele, na nossa de advogados, é uma visão, é um processo que não tem amparo na legalidade, amparo na Constituição brasileira, uma condenação sem provas nenhuma, né? A acusação feita pelo Delanhol antigamente, naquele PowerPoint, aquele famoso PowerPoint, onde ele falava que o Lula era o centro de tudo. É a foto do Lula no centro, é o PowerPoint. Aquilo foi uma invenção, uma criação, e baseado nisso que se foi prova. Delação premiada, em lugar nenhum no mundo é prova. A delação é uma delação que precisa ser investigada, precisa saber se tem elementos probatórios, senão não. Agora, você não pode condenar uma pessoa baseada apenas em indícios, ou de ouvir falar, ou de quem está preso e quer conquistar uma condição melhor. Essa é a situação do Lula e ele é fixado em provar sua inocência. Não é o que o Frederico concorda, imagino eu. Não, é que na verdade, quem homologou a prisão do Lula foi o TRF4. O Sérgio Moro a pediu, mas quem homologou foram os desembargadores do TRF4, e que eles devem ter analisado com bastante cautela, porque uma coisa é você prender um ex-presidente da República, você tem que ter robustez naquilo que você coloca, né? Então, inclusive, não sei quem lembra, né? A coisa foi andando com bastante cautela, né? E especulava-se muito quantos votos ia ter a favor, quantos votos ia ter contra, né? Sim. E quem condenou foi o TRF4, não foi o juiz Sérgio Moro, ele pediu a condenação. Não, o Moro condenou também. O Moro condenou em primeira instância. Quem pede é o Ministério Público. Então, mas o Moro condenou em primeira instância a 12 anos e 1 mês. A 9 anos e pouco. O TRF4 foi para lá, ampliou para 12 anos e 1 mês. E agora o STJ reduziu para 8 anos e 10 meses. E ainda tem os recursos e principalmente o STF para dizer se essa prisão, essa pena é justa ou não é justa. E seus ex-companheiros, assim, pessoas que estavam ligadas ao PT, o próprio Palocci, Ciro, que já transitou por lá e falou que o Lula, acusou o Lula. Claro, né, o Palocci, é preciso saber o seguinte, o que o Palocci ganhou com isso? O Palocci ganhou com isso a liberdade, a preservação de um patrimônio de mais de 50 milhões de reais. Esse sim, desviado do poder público. Quer dizer, não é o Lula que desviou. Quem desviou, o Palocci, foi alguém que desviou? Foi alguém que... Por que ele está fazendo isso? A delação é para obter benefício pessoal. As pessoas acusam mesmo aquilo que não tem prova. Você acha que chega nesse ponto? O cara quer livrar as costas, ele inventou isso, na sua opinião? Ué, se ele inventou, então ele apresente uma prova. Não, ele inventou. Tô fazendo inventou. Palocci tem um apartamentão aqui embaixo. Não, Palocci tem reconhecido. Todo mundo sabia. Não, ele tem um patrimônio declarado, não estou falando de patrimônio inventado, patrimônio declarado na Receita Federal de mais de 50 milhões de reais. Então todas as acusações a Lava Jato não tirou dele esse patrimônio que deveria ter tirado. Se foi desviado, por que não tirou? Bom, agora ele está acusando o Lula de ter um apartamento na praia sobre o qual não tem um documento. Não estou falando um documento. Mas tem o vídeo lá, ele vem na reforma lá, isso. Mas ver reforma é ser dono de alguma coisa? Você vai em alguma reforma que não é sua? Você vai, sei lá, você comprou um apartamento que não é seu, você vai lá, sei lá, lá em Moema, dá uma olhadinha assim? Não vou, mas muitas vezes eu já olhei apartamentos para comprar e não comprei. Olhei, fui lá, olhei, vi... Visita técnica. Você vai, você não gosta. Ele foi ver a reforma com o dono da empreiteira, ou você compra o primeiro apartamento. Mas é claro, ele era ex-presidente da República, o construtor quis fazer uma deferência. Eu vou te mostrar pessoalmente isso aqui. Mas, Emílio, eu vi uma fala sua... que aspas suas, que a pena do Lula tinha que ser 0. Você acha que as coisas no Brasil aconteciam de uma maneira e isso está mudando? Eu acho Por exemplo, assim, a gente nunca viu esse presidente ser preso. Então a gente já viu o Lula tá preso, o Temer, enfim, as coisas estão mudando. Deixa eu te falar uma coisa, Paulinha. A corrupção não está sendo mais aceita. O presidente Lula sempre falou, inclusive para nós advogados, falou: eu não quero privilégio nenhum, quero ser tratado igual todo mundo. Não é porque eu fui presidente que eu tenho que ter uma lei especial para assunto. Você pode, nós estamos falando de Brasil, não fuja, não atravesse a fronteira. Mas você está dizendo que não tem comunismo, é lógico que tem comunismo. Enquanto o Bolsonaro, o PSL, não apresentar um projeto para o país
país, de combate à pobreza, gerar emprego, para de discutir problema da Venezuela. Quem é que... A Venezuela é algum exemplo para nós? Não foi nem para nós do PT e não deve ser para ninguém. Ué, mas o Lula gravou apoio pro Maduro e pro Cobre Chaves. o Lula disso, agora não venha querer fugir da discussão ele dos problemas gravou. do país. A verdade é o seguinte, o Bolsonaro não está apresentando apetite para governar. Ele falou assim, compromete a reforma da Previdência? Bom, para mim, que sou contra a reforma da Previdência, se comprometer, ótimo. Né? O problema é que ela está comprometendo o país. Né? Ele fica assim, o país não funciona, as empresas não investem, o dólar bate em 4,10, a bolsa cai. Por quê? Porque falta um elemento que é confiança. Quando o investidor não sente confiança no país, ele foge para outros lugares mais estáveis. Emílio, eu queria te fazer duas perguntinhas. Uma, é muito bacana a gente ouvir você falando com tanta sensatez, tudo que você fala faz muito sentido. Porém... Bem bomba aí, ó. Oi, não. Ela manda um Eu porém. queria te saber a sua opinião. Por exemplo, acho que semana passada a gente viu ali a Maria do Rosário, que promoveu uma cena, no mínimo, constrangedora. Saiu empurrando as pessoas no Congresso e falou que tinha sido empurrado ali, tumultuando, Cavou uma enfim. falta tipo argentino, sabe, Brasil? Pessoas como ela e ações assim não acabam prejudicando pessoas que às vezes querem fazer coisas boas pelo país? Deixa eu te falar uma coisa, Paula. Eu não conheço essa cena da deputada Maria do Rosário. Agora, veja bem, uma coisa é um deputado no meio de 513 provocar, ter uma ideia ou provocar qualquer assunto. Isso não, vamos dizer, não é isso que atrapalha o país. Porque senão o Brasil já tinha parado com Tiririca, já tinha feito o Brasil parar, outros deputados folclóricos já tinham feito. O problema é o seguinte, o Brasil é um país presidencialista, ele depende de que orientação o presidente vai dar. Você não tem presidente perfeito. Agora, você tem presidente que conduz o país, une o país, conversa com empresário, conversa com sindicalista, conversa com sem terra, conversa com latifundiário. Agora, aqui, ele parece que há um clima de ódio e ele continua, principalmente ele, incitando o clima de ódio. Porque hoje, o por Congresso, exemplo, dentro do Congresso partido... não se une nem em torno da pauta dele. Você sabe quem está impedindo a reforma da Previdência? O PT tem apenas 55 deputados no meio de 513. Quem está impedindo a reforma da Previdência é a falta de articulação dele, a incapacidade dele de governar, de falar com os esperam partidos que ele e com o vai Congresso. chamar os líderes dos partidos e fazer que nem o Lula fez, distribuir diretoria da Petrobras, Funasa, Denit, Valec, o Diaba 4, pode ficar esperando sentado porque ele não vai Se dar. também chamasse, não ia Mas, ô, adiantar. Fred, deixa eu te falar uma coisa, aqui é uma sugestão. O Bolsonaro, ele não falou que ia fazer diferente? Não, ele não ia, ele não, falou é que ele não ia entrar. fazer assim, ele Não, está isso que eu tô te cumprindo com a falando. promessa Tô de campanha. concordando com você. Ele falou que não ia fazer assim. Então, qual é o jeito que ele vai fazer? Olha para ele fazer Desse o jeito jeito, dele. não. Ué, então, Desse jeito, então, mas não. qual é o jeito? Por que Alguma coisa ele precisa fazer. Ele não que pode o político ficar tem que espalhando saber? bravata no Que rádio, o político na tem internet. que o estar tempo influindo todo. em diretoria de Petrobras, É muito em difícil. Funasa. É O que difícil é a gente isso? achar o meio termo das coisas. Aqui Não, é vocês verdade, falaram- né? O Ministério do Bolsonaro não tem ninguém de político, não é? O Onyx Não, o Lorenzoni ministério não é tem que ter- político. o ministério tem que ter não é, político, a turma não diretoria é, de ninguém empresa tem não ali. tem que ter político. Ele mesmo é um político de 7 mandatos na Câmara dos Deputados. Então, Mas vamos tudo parar bem. com essa história. Aonde- Quem não é político deve fazer outra coisa, não deve ir para espaço político. E não para Não, diretoria ele de não precisa empresa. dar cargo, Agora, mas quem ele quer pode ser ir lá presidente da República? conversar. Não, alguém- conversar, ele dialogar. Pode ir lá O conversar. Bolsonaro também não liberou 1 milhão em emenda também para tentar ajudar a favorecer a reforma da Não, não foi Previdência 1 milhão, foi aprovada? mais. 40, Não, 1 40 desculpa. bilhões de 40 reais bi. é o Não, que ele em emenda. sugere para aprovar a reforma da Previdência. Pois é. Mas Se a Emendas aprovar. para deputados. Mas emenda. Ou seja, o isso tem outro Tudo nome. bem, Se fosse no mas é uma governo do PT, falar, estão facilitação. comprando deputado. Então, mas vamos lá. Paulinha tem aqui um... Emílio, a outra perguntinha que eu queria te fazer, na verdade, veio das nossas redes sociais. Queria saber o que você tem a dizer sobre, saiu a notícia e circulou que a Justiça teria bloqueado seus bens que estaria supostamente envolvido em corrupção. Isso foi verdade, não foi? Não, Foi denunciado, né? Ele foi Verdade, denunciado aqui vamos aos fatos aqui. improbidade administrativa. Verdade que estão bloqueados meus bens. Não que eu tenha envolvimento com corrupção. Agora, veja bem uma coisa. Eu quero deixar bem Momento claro de isso aqui. Ó. defesa. Todo mundo, todo agente público, prefeito, vereador, deputado, tem que ser investigado, ele tem que estar aberto à investigação. No meu caso, fui prefeito 8 anos. Eles pegaram 3 ou 4 contratos muito pequenos, não tem nada grandioso, e acharam que está irregular. Não se trata de desvio de dinheiro, se trata de achar que eu deveria ter feito licitação quando eu dispensei licitação, ou acharam que aquele processo que eu fiz pode ter criado, vamos dizer, desvio de finalidade.
Bom, então eles baseado nisso, abriram o processo contra mim, abriram ação. Boa parte delas já foram arquivadas, outras estão. Agora, Paula, uma coisa que acontece sempre no judiciário é o seguinte: se ele me acusa de ter desviado, sei lá, R$1 milhão dos cofres públicos, se ele me acusa disso, ele toma uma medida, vamos dizer, cautelar de falar, bom, eu vou bloquear o patrimônio dele para que se um dia ele for condenado a alguma coisa, ele ter com o que pagar. Então, bloqueio de patrimônio não é condenação de nada. Então, a justiça está certa fazer isso, uma hora vai esclarecer. Ficaram na dúvida e você vai provar sua inocência. Exatamente. Bom, então... mas eu quero agradecer, desculpa interromper, depois as pessoas podem continuar acessando o nosso programa, porque a gente tem no Instagram, nas redes sociais, e eu vou te falar que o papo foi muito elevado. Ah, foi maravilhoso. Parabéns, dá o Instagram aqui. deles. Vocês querem que eu passe o Instagram de vocês? Porque aqui, ó, Emílio de Souza, muito obrigado, falou muito bonito aqui, se defendeu bem da acusação. Maravilhoso. Frederico Dávila aqui, Também. deputado estadual do PSL, e essa bancada linda que abrilhantou este momento. Muito obrigado a todos. E vocês querem deixar algum recado, rede social? Pode? É, o arrobinha deles aí, ó. Vai lá. Frederico Dávila Oficial, o meu, e o do Emílio. O Emílio. Ele vai não consultar. sabe. Tem Insta, Emílio? Eu sei não o me dele. lembro. Eu quero É ver uma arroba foto sua de Emílio- sunga fazendo um A Paulinha tá me bumerangue. ajudando. Emílio aqui. Souza Emílio Oficial. de Souza, dá licença, Marina, obrigada. Não se intromete que é minha vez. Desculpa, Emílio. Emílio de Souza com Z oficial. Emílio de Souza com Z oficial. E quem quiser saber como faz um topete maravilhoso como o do Fred, vai lá no Instagram dele que ele vai fazer um tutorial, gente. Não, eu vou fazer. Olha, eu vou te falar, nem o Justus tem um Só topete para desse, encerrar, eu vou fazer uma fazer coisa Dá pra aqui numa competir. provocação Emílio, ao Frederico, é o seguinte, ó. Ele Eu tá achei que sempre nós íamos chique. debater o projeto dele também de extinção da ouvidoria Ai, do tadinho. CONDEP. Outra hora, né, Você deixa podia nos pros chamar pingos para dos essa, is, a gente pra essa chama no discutir, outro porque esse é programa. tema importante, é uma ideia dele, nós somos contra e precisamos debater. Mas Eu não esperava que fosse a favor mesmo, não. o debate é Mas muito pode, Eu esperava que você pode. fosse... Vamos terminar Se na fosse próxima. a favor, ouvidoria. Não, deixa eu Acabar na encerrar vocês paz. discutindo aqui, daqui a pouco a gente volta aqui na programação. Um Muito abraço. obrigado. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Estamos aqui de volta com um recado muito importante. A Jovem Pan está em campanha a favor da reforma da Previdência. Estamos diariamente exibindo depoimentos de entusiastas da reforma. Agora, a gente ouve o cientista político Rubens Figueiredo. Por favor. O maior benefício de uma reforma da Previdência é a viabilização do Brasil do ponto de vista fiscal. A Previdência vai ficar viável, porque do jeito que ela está hoje, as pessoas se aposentando cedo, vivendo muito, ela vai se tornar inviável. Hoje, o sistema previdenciário brasileiro faz com que as gerações mais novas financiem as gerações mais velhas que se aposentaram. Como existe cada vez menos emprego formal e as pessoas vivem cada vez mais, o benefício será não só viabilizar a Previdência, como, viabilizando as contas públicas, fazer com que os investidores acreditem no Brasil e o Brasil possa voltar a crescer e criar os empregos que podem, no futuro, fazer com que a Previdência fique um pouco mais viável. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. É o seguinte, você também pode participar pelo WhatsApp da Previdência, né? Você manda aqui no 11 97 465 1630. Daí você pode enviar sua mensagem em vídeo, beleza? Até aqui outro telefone, repetindo, 11 97 465 1630. Mas Didio, a nossa querida Giovana, vai ter show, é isso? Eu queria divulgar um showzão que vai rolar, um projeto novo que vai acontecer nessa sexta-feira agora, dia 24, no Clube do Minhoqueira. Do nosso querido Patrick Maia. Exatamente. Clube do Minhoca, que fica ali do lado do Minhocão, que é um comedy club excelente, para quem não conhece, vale muito a pena, é um lugar muito foda. E vai ter um show muito bom com 5 mulheres, que é a nova leva das mulheres da comédia. Humor. Veja só. Eu, Dindim, Stephanie Marques, Priscila Castelo Branco e Cíntia Rossini. Vai ser sexta-feira agora, às 21 horas, com gravação de especial e tudo. Vai ser foda, vai ser incrível. Então essa sexta-feira você não pode perder a rainha do humor que nós compramos na planta e cada vez tem mais destaque. Veja os seus vídeos no YouTube. E temos Você aqui é meu também... fã, né, Daniel? Eu sou seu fã fora do ar. No ar, mais ou menos. Marina Manteiga, você quer dar algum recado do seu Insta maravilhoso que é Eu quero. @Marina?
Marina? Me sigam, @Marina, e vocês podem pegar várias dicas de viagens. E se alguém quiser comprar alguma viagem comigo, só me mandar um inbox ou um e-mail no marinamantega@yahoo.com.br. E o Insta da sua filha, Marina? É Bela e Marina. Do cachorro? Olha só. Não, do cachorro não. Olha, eu desconfio das pessoas que têm Twitter. Não, ela já tá fazendo public post, você tem que botar no Varanda Gourmet. Eu vou a filha da colocar. Marina. Maravilhoso. Bom, Rogerinho, muito obrigado pela sua competência. É um prazer trabalhar com você, né? Esse homem aí que é o maior ídolo da Rádio Jovem Pan. E eu acho muito legal que recentemente você assumiu sua posição sexual. E eu acho muito bonito esse homossexual maravilhoso que é o Roger. Com Um beijo pra muito vocês, cabelo. desse bissexual que ama tanto vocês. Beijo, até a próxima. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!